E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá dar início a mais um vídeo, nesse momento falando sobre funções inversas. Gente, esse vídeo vai ser muito massa, vocês vão gostar do resultado dele. Olha só, esse f na menos 1 é o nome da função inversa, tá? Apenas isso, o nome da função inversa. Beleza? Então, gente, se eu tenho uma função f de a em b, o que está acontecendo, galera? Se a gente tem uma função f de a em b, essa função f, ela está pegando os elementos de a e associando aos elementos de b. Gente, eu falo isso porque quando eu falei função inversa, tem gente que já pensou assim, para calcular a função inversa eu tenho que trocar x por y por x, isolar o y. Galera, isso tudo até é verdade. Mas a gente não pode trabalhar a matemática simplesmente de uma forma automatizada. Por exemplo, ó, se a nossa função ela é de a em b, então a nossa função f está pegando os elementos de a e associando aos elementos de b. Então vamos pensar que a nossa função f, ela pegue a nossa caneta azul e associe lá no conjunto b a caneta rosa, tá? Gente, qual é a ideia da função inversa? Função inversa, ela inverte o que a função fez. Então, por exemplo, se eu tenho uma função f de a em b, que ela pega a minha caneta azul e joga na minha caneta rosa, a inversa vai fazer o quê? Ela vai pegar a caneta rosa lá em b e vai associar a caneta azul em a. Então, primeira coisa, se eu tenho uma função f de a em b, a inversa é de b para A. Primeira coisa que vocês não podem deixar de saber, beleza? Isso aqui é fantástico. Só mediante essa análise você já consegue resolver alguns exercícios de vestibular, tá? Então, gente, por exemplo, se tu tens uma função f que ela pega o 2 e joga no 5, a inversa ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o 5 e vai devolver no 2, beleza? Agora, realmente, isso é uma pergunta que vocês devem se fazer. Como obter a função inversa? Tá? Como obter a função inversa? Gente, esse passo, como obter a função inversa, para 95% das funções sempre se obtém do mesmo jeito. E esse 95% é justamente os 95% que são questões cobradas no vestibular. Então, gente, olha só. Para quando a gente está falando em questões de vestibular, tá? E questões de ensino médio mesmo, tá? Olha só, a gente pode fazer o seguinte, ó. O primeiro passo, para te obter a função inversa, anotem aí com muito carinho, ó. Tu vai pegar a função e vocês vão trocar x por y, tá? Vocês vão trocar x por y e y por x. Tá? Ou seja, tu vai pegar a tua função e tu vai fazer uma troca. Então, gente, o teu primeiro passo é só isso. Tu pega a função, tu vai trocar x por y e y por x. Feito esse passo, tu simplesmente faz mais um passinho. Qual é o segundo passo? Trocou x por y e y por x, tá? O segundo passo é simplesmente isolar a variável y. Galera, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, em 95% das funções, e eu quero deixar bem claro isso, esse 95% que a gente está pegando aqui é justamente os 95% que caem nos vestibulares, portanto é importantíssimo vocês saberem fazer isso. Olha só, eu quero pegar um exemplo, tá, para que a gente comece a brincar. Gente, como a gente vai pegar um exemplo, eu quero pegar um exemplo de uma função do primeiro grau. Então, olha só, eu vou pegar uma função aqui qualquer uma, ó. Por exemplo, 2x mais 5, tá? 2x mais 5. E aí a gente vai calcular a função inversa dessa daqui, tá? Gente, olha só, primeira coisa, a gente vai trocar f de x por y, tá? Muitos de vocês já sabiam que a gente pode fazer isso, e aqueles que não sabiam agora passaram a entender justamente porque depois da aula de funções compostas. Então, ó, tu tem y é igual a 2x mais 5. Primeiro passo, trocar x por y e y por x. No que tu troca vai ficar x é igual a 2y mais 5. Beleza. Edinho, eu já troquei x por y e y por x. Agora o que a gente vai fazer?
nós vamos isolar a variável y. Então, ó, pega esse 5, joga lá para o outro lado, e aí vai ficar x menos 5 é igual a 2 vezes y. Como eu estava falando para vocês, o nosso foco é isolar a variável y. Pega aquele 2 que está multiplicando e passa dividindo. E aí a gente vai ter que o nosso y ele é x menos 5 dividido por 2. Então tá aí. Eu só vou até escrever aqui embaixo bonitinho, ó. Depois que a gente tem isolado a nossa função y, a gente chegou na função inversa. Então, gente, ó, a função inversa de f é justamente o x menos o 5 dividido por 2. Então tá aí, ó. Tá? Essa é a nossa função, tá? Essa é a nossa função inversa. Aí tu estás aí em casa e a gente, galera, eu faço sempre isso nos meus vídeos. Eu procuro sempre fazer isso nas minhas aulas. A gente não pode perder de vista a parte legal da matemática. Eu comecei essa aula dizendo o seguinte, ó, que se eu tenho uma função f, que ela pega a minha caneta azul e joga na minha caneta rosa, a inversa ela tem que pegar a minha caneta rosa e jogar na minha caneta azul. Isso significa o que, gente? Me dê um valor de x aí. Escolham qualquer valor de x. Ah, Edinho, pega o 3. Pode ser. No que eu pego o x igual a 3, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse 3 e a gente vai jogar na função f de 3. Quem é f de 3, gente? F de 3 é 2 vezes 3 é 6, 6 mais 5, 11. Beleza. E aí agora eu quero que vocês peguem esse 11 e joga na função inversa. A função inversa de 11 é quem? Tu jogando o 11 aqui embaixo, ó. 11 menos 5, 6. 6 dividido por 2, olha só quem deu, 3. Legal, né, gente? Olha que massa. Claro, isso... Edinho, isso sempre vai acontecer, claro, gente. O que uma função fez, a outra desfez. A gente não pode perder essa parte massa da matemática. Agora, se tu achou isso legal, eu vou ser bem sério para vocês. Quando a gente escolheu aqui em cima, ó, f de x igual a 2x mais 5, eu desde o início, galera, eu já sabia que a função inversa ia dar isso aqui, ó, x menos 5 dividido por 2. E aí tu estás aí em casa pensando assim, ah, claro, né, gente, já sabia, tu é professor? Não, gente, eu sabia, não é porque eu sou professor, não. Eu sabia, sabe por quê? Olha que massa. Esse procedimento que eu vou dizer para vocês, isso é válido para qualquer função do primeiro grau. Para qualquer função do primeiro grau, dá de fazer isso. O que dá de fazer? Galera, pega a tua função aqui, ó, f de x é igual a 2x mais 5. Eu quero que vocês pensem no caminho contrário. Edinho, como assim pensa no caminho contrário? Primeiro pega o número soma 5 e depois pega tudo isso e multiplica por 2. Porque percebam, gente, ó, o que essa função faz? Ela pega o x, o x que a gente coloca ali dentro, a gente multiplica por 2 e o resultado disso a gente soma 5. Agora pensa justamente no caminho contrário. E pensando no caminho contrário e aplica a operação inversa. Edinho, como assim? Onde estiver somando, subtrai, onde estiver multiplicando, divide, onde estiver dividindo, multiplica. Então, olha só, ao invés de a gente pegar o 5, ao invés de a gente pegar o número e pegar e somar 5, eu pego o número e subtraio o 5. E ao invés de eu pegar tudo isso e multiplicar por 2, eu pego tudo isso e divido por 2. Poxa, que massa! Edinho, isso vale para qualquer função do primeiro grau? Sim. Quer ver? Ó, deixa eu subir aqui rapidinho. Edinho, então quer dizer que se eu pegar, por exemplo, assim, sei lá, 5x menos 11, tá? Se eu pegar 5x menos 11, eu já posso dizer de cara que a função inversa, nesse caso, é quem? Fácil. Fácil por quê? Porque a gente vai ter que pegar o nosso número e ao invés de subtrair 11, a gente pega o nosso número e soma 11. E ao invés de pegar tudo isso e multiplicar por 5, a gente pega tudo isso e divide por 5. Gente, esse procedimento, ele sempre é válido para qualquer função do primeiro grau.
Edinho, isso vale. Olha só, pega o 3. Pega o 3, vamos brincar aqui ó, nos nossos exemplos. Ó. Pega o 3 e joga na função f. Tá? Vamos calcular o f de 3. O f de 3 é quem? Se f de 3 é 5 vezes 3, 15. 15 menos 11, pá, 4. Pega esse 4 e joga, deixa eu subir aqui um pouquinho. Pega esse 4 e joga na função inversa. Gente, no que a gente pega esse 4 e joga na função inversa, eu tenho 4 mais 11, 15. 15 dividido por 5, 3. O que uma função fez, a outra desfez. Beleza, gente? Isso aqui é muito massa, gente, muito massa. Edinho, tá, e se tu pegar, por exemplo, assim, ó, letra C. Gente, eu posso pegar, inclusive, assim, ó, quer ver, ó? F de x é igual menos 3x mais o 7. Ah, Edinho, a gente pode fazer do mesmo jeito? Galera, a gente vai fazer do mesmo jeito. Olha só, a função inversa nesse caso é quem? Galera, ao invés de pegar um número e somar 7, eu pego o número e subtraio 7. Tá, Edinho, e ao invés de eu pegar tudo isso e multiplicar por menos 3, eu pego tudo isso e divido por menos 3. Bah, isso sempre dá para a função do primeiro grau? Isso sempre dá para a função afim? Dá, isso dá. Mas, gente, isso aqui tá certo? Claro que tá. Mas lá no gabarito vai aparecer assim? Não. O que a gente faz? Matematicamente, tá? Por uma questão até de estética, a gente não deixa esse menos aqui embaixo. Então, tu pega esse menos e faz assim, ó, joga ele para cima. Quando tu pega esse menos e joga para cima, o que acontece? Ele muda o sinal de todo mundo que está aqui em cima. Então o 7, que era negativo, ficou positivo, e o x, que era positivo, ficou negativo. Edinho, e agora? E agora, gente, pega qualquer número, pega o 5 aí. No que tu pega esse 5 e joga na função f, menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 15 mais 7, menos 8. Pega esse menos 8 e joga na tua função inversa. A inversa de menos 8. 7 menos menos 8. Fica 7 mais 8, 15. 15 dividido por 3 vai ficar 5. Galera, o que uma função faz, a outra desfaz. Beleza? Não esqueçam disso. Edinho, isso aqui vale para outras funções? Não. Isso só vale, esse macete só vale para a função do primeiro grau. Aí, galera, olha só. Aí, sabe qual é a parte massa disso? A parte massa disso é o seguinte, ó, é que eu vou dar para vocês agora, tá? Dois exemplos, tá? Dois exemplos. E eu vou até botar aqui, ó, exemplos tops. Porque é verdade. Eita, exemplos tops que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Olha só, são dois exemplos de vestibular, tá? E que tipo assim, e que junto com isso que a gente acabou de ver de função inversa, é tudo que tu precisa saber para resolver os qualquer exercício de função inversa. Olha só, o primeiro exercício top, ele é um exercício que caiu na CAF, tá? Na CAF, no vestibular da CAF, aqui do sul, aqui no sul de Santa Catarina, num exercício de proposição que ele dizia assim, ó, ele dava uma função, tá? Ele dava uma função g, e ele dizia, ó, que essa função g é 5x mais 7 dividido por 2x menos 1. Ele dava essa função g e ele dizia o seguinte, ó, vocês, assim que eu escrevi essa função, teve gente que pensou assim, ah, Edinho, mas eu não sei fazer o gráfico dessa função. Fica tranquilo, gente, não vai querer que tu faça o gráfico. Ele deu a função g e ele está perguntando assim, ó, a inversa de g aplicada no 3 é igual a 10? Gente, e aí eu quero que vocês me ajudem a descobrir se isso aqui é verdadeiro ou falso. Olha só, olha o que ele pediu. Ele deu uma função g e ele disse a inversa de g aplicada no 3 é igual a 10. Tem gente que está em casa pensando o seguinte, Edinho, fácil.
eu vou pegar essa função g de x, eu vou trocar x por y, eu vou trocar y por x, tá? E depois eu vou achar a função inversa de g. Eu tendo a função inversa de g, eu substituo por 3 e eu vejo se dá 10. Isso é um caminho? É. Precisa fazer esse caminho? Não. Não. Claro que não. Galera, o que ele está pedindo é o seguinte, a função inversa de g pega o 3 e joga no 10? Bom, isso aqui, gente, vai ser verdade, ou seja, o que ele está pedindo para a gente verificar é isso aqui, ó. O que ele está pedindo para a gente verificar é isso aqui, ó. Se a função inversa de g pega o 3 e joga no 10. Tá? O que ele está pedindo para eu verificar é isso. Se a função inversa de g pega o 3 e joga no 10. Gente, mas isso vai ser verdade se a função g estiver fazendo o caminho contrário. Se a g pegar o 10 e jogar no 3. E aí, gente, olha que massa. Tu vai lá, tu pega, porque tu tens a função g, e tu substitui o g de 10. E aí, gente, o g de 10 é quem? É 5 vezes 10 mais o 7, dividido por 2 vezes 10 menos 1. E aí, gente, olha que massa. 5 vezes 10, 50, mais 7, 57. 2 vezes 10, 20. 20 menos 1, 19. O 57 dividido por 19 fica 3. O que a gente acabou de concluir, galera? A gente acabou de concluir que o g de 10 é 3. A gente acabou de concluir que a função g pega o 10 e joga no 3. Logo, a inversa pega o 3 e joga no 10. Isso é uma proposição correta? Muito correta. E aí, gente, percebam que de uma forma muito fácil a gente consegue verificar se essa é uma proposição verdadeira ou não. Gente, olha só, um outro item da CAF também, tá? Um outro item da CAF, tá? Também que estava numa questão de proposições, fez o seguinte, olha só, ele colocou uma função R, uma função f, definida de R menos 2, tá? Para cá. Esse aqui é o nosso domínio, esse aqui é o nosso contradomínio, que eu já vou falar sobre isso, e ele disse que essa função f é justamente quem? Olha que legal. A função f ela é x mais 2 dividido por 2 menos x, tá? E aí ele deu essas duas informações, ele deu essa função f e ele mesmo disse o seguinte, ó, ele disse que essa função f é inversível, tá? Essa função f, ela é inversível. E aí, galera, eu quero saber de vocês como é que a gente pode achar esse valor de a, sabendo que essa função f é inversível. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, esse cara, ele é domínio. Isso faz todo sentido, sabe por quê? O domínio ser o conjunto dos reais menos o conjunto que contém o número 2. Ou seja, eu estou dizendo que para essa função f, pode ser qualquer número real, exceto 2. Claro, gente, ó, no que tu substituir o f de 2, aqui embaixo está dando 0. Tu nunca pode dividir por 0. Agora, gente, esse cara, ele é domínio. Vou até escrever aqui, ó, de caneta preta. Ele é o nosso domínio. E esse cara, ele é o nosso domínio. E esse outro carinha aqui, ó, ele é a nossa imagem. Edinho, não é contradomínio? É, mas nesse caso eu posso afirmar que esse cara é imagem. Sabe por quê? Porque ela é inversível. Se ela é inversível, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E se ela é sobrejetora, o contradomínio é igual à imagem. Olha que perfeito. Aí, Edinho, como é que eu vou achar esse valor de A? Eu vou subir aqui, tá? Esse é o nosso último exemplo dessa aula. Eu acho esse exercício fantástico, por quê? Como é que eu vou achar esse valor de A? Gente, para achar esse valor de A,
a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Se eu tenho que a nossa função f é desse conjunto para esse, se a nossa função f está pegando os elementos daqui e associando os elementos daqui, a inversa ela vai estar fazendo o caminho contrário. Então, a inversa ela vai ser uma função que vai pegar os elementos desse conjunto, R menos A, menos o conjunto que contém o A, indo para esse cara, perfeito? E aí tu vai dizer assim, ó, tá, Edinho, mas e agora? E agora, gente, esse cara, ele passa a ser quem? Ah, Edinho, ele é domínio agora, perfeito. Mas ele é domínio de qual função? Da função inversa. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular a função inversa dessa daqui. Como é que a gente calcula, gente? Eu já vou vir aqui, ó, no início. Esse f de x eu já vou substituir por y. Só vou copiar a função aqui embaixo, ó. Y é igual a x mais 2 dividido por 2 menos x, tá? X mais 2 dividido por 2 menos x. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular essa inversa. Então, gente, primeiro passo para calcular a inversa. Trocar x por y e y por x. Então, ó, x é igual a quem? Vamos lá. Y mais 2 dividido por 2 menos y. Beleza? Tá. Edinho, agora tudo que a gente vai fazer, já que a gente trocou o x pelo y e o y pelo x, tudo que a gente vai fazer é para isolar a variável y. Então, galera, primeiro pega esse 2 menos y que está dividindo, joga para cá multiplicando. Então vai ficar x que multiplica 2 menos y é igual a y mais 2. Gente, não perde o foco. Tudo que a gente for fazer vai ser pensando em isolar a variável y. Edinho, chuveirinho. X vezes 2, 2x. X que multiplica menos y menos xy igual a y mais 2. Gente, como eu falo para vocês, não perdem o foco. O nosso foco é fazer o quê? Trocar, isolar o y. Daqui para frente, tudo que a gente fizer vai ser pensando em isolar o y. Gente, se a gente está pensando em isolar o y, pega esse menos xy, joga para cá, e pega esse 2 que não tem nada a ver com a história, leva para lá. Nessa história está ficando assim, ó, 2x menos o 2, que jogou para cá, é igual a y mais xy. Gente, não perde o foco. O teu foco é isolar a variável y. Se é para isolar a variável y, aqui eu coloco o y em evidência. Fica 1 mais o x. E aí, gente, isolado o y finalmente, que aquele 1 mais x está multiplicando, joga para lá dividindo, e tu tens isso aqui, ó, que é a tua função, a inversa de f. Nesse caso, a inversa de f é quem? 2x menos 2 dividido por 1 mais x. Gente, e agora nós temos total capacidade, tá, para descobrir quem é esse a. Por quê? Porque a nossa função inversa está aqui, ó. A nossa função inversa está aqui. E se eu perguntar para vocês qual é o domínio dessa função inversa? Vocês vão dizer, Edinho, o domínio dessa função inversa é o conjunto de todos os valores para a variável x. E tu estás em casa pensando o seguinte, bom, aqui embaixo não pode ser zero. Se aqui embaixo não pode ser zero, o x não pode ser quem? O x não pode ser menos 1. Ou seja, o domínio dessa função é todos os reais, exceto o conjunto que contém o número menos 1. Por quê? Porque o menos 1 está zerando aqui embaixo. Ou seja, gente, o domínio dessa função é justamente os reais menos o conjunto que contém o menos 1. Mas o domínio da função era quem? Era os reais menos o conjunto que contém o a. Logo, gente, esse nosso a, ele é igual a quem? O nosso a é igual a menos 1. Beleza, gente? Obrigado, valeu por essa aula, abração, tá? Vamos embora continuar o nosso estudo aí.